Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 14 de setembro, agradecendo a presença dos colegas vereadores, dos servidores da casa, Aline e André, e do Dora, que se faz aqui presente também. Ressaltando, então, que nós temos a resolução em vigor do período eleitoral, então peço um cuidado especial dos colegas vereadores nas suas manifestações e nas suas colocações na sessão. E neste momento eu peço ao vereador César Menegat para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O bom pastor. Assim falou o Senhor: pacienta-te o rebanho e destina-o ao matadouro. Para aqueles que o compram, matarão imprudentemente, enquanto seus vendedores dizem: bendito seja o Senhor, que estou rico. E seus pastores não têm dele compaixão alguma. Eu, porém, não perdoarei. Mais um habitante da terra, diz o Senhor. Mas eis que enxerguei os homens, cada um nas mãos de seu vizinho e nas mãos de seu rei. Peço à secretária, vereadora Ivanite Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ao excelentíssimo senhor Darley Pilati, presidente do Poder Legislativo. Senhor presidente, venho através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de resolução número 07 de 14 de setembro de 2020, que altera e acrescenta e revoga dispositivos da resolução número 01 de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo atenciosamente Darley Pilati, presidente legislativo. Léo Sonda, Ivanite Vedana, vereadores do MDB, Dirceu Giséria, Silvino Marostica, vereadores do PSDB, Maico Morandi, Jéssica Buniati, Hildo Stangerlin, vereadores progressistas, César Menegat, vereador do PDT. Indicação 47 de 2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, junto às secretarias de saúde e de obras, estude a possibilidade de modernizar o sistema de atendimento e agendamento do serviço das secretarias através do WhatsApp. Justificativa. A presente indicação tem como intuito facilitar aos munícipes os agendamentos de consultas na UBS e nas solicitações de serviços da Secretaria de Obras. Além disso, a medida visa reduzir o número de faltas dos usuários de consultas. Pelo aplicativo de celular, as secretarias poderão informar aos pacientes e usuários sobre os horários e datas das consultas especializadas, além de agendamentos. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 14 dias de setembro
de 2020. Maico Morandi, Jéssica Boniati, Hildo Sangerlin, Darley Pilati, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1282/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1282/2020. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador César Menegato. Retiro, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores desta casa, pessoas que nos assistem pelo Face. Eu vou falar um pouco sobre, vendo as notícias que é muito discutida, as voltas das aulas. O pessoal tem muito comentário que dizem que voltar às aulas agora não seria a hora, porque onde que se discute para não formar aglomerações, então com as aulas voltando seria muitos os alunos. Foi comentado até segunda-feira aqui, voltando às aulas com turma reduzida, umas têm que dar aula em casa, e umas aqui não está sendo difícil. Então eu vejo assim que tem que esperar um pouco mais, porque assim, vendo o mapa do Rio Grande do Sul, onde que parecia que nós estava praticamente indo fora, tá voltando em bastante lugares bandeira vermelha. Então assim, eu vejo que vai ser complicado. Também eu estive falando com o prefeito esses dias, e daí colocando que ele tinha um projeto de reformar as praças lá embaixo, que nós estamos com as praças da nossa cidade, assim, que precisaria dar um ajuste nela, botar umas coisas novas que está faltando, fazer alguns palcos para apresentações, que nós estamos com as praças ali que estão precisando. Então ele tinha uns projetos bons e tudo o que aconteceu com essa pandemia, eu acho que esses projetos vão ficar para trás. Daí eu coloquei com ele a reforma do banheiro ali da nossa praça ali, que é precário esses banheiros, né? Então ele me deu uma boa notícia, ele disse que já está licitando esse serviço dos banheiros, porque os nossos banheiros da nossa cidade realmente estão precários. Então, ele falou assim que ele vai, essa obra dos banheiros, ele vai fazer ela porque nós estamos precisando, porque realmente todo mundo sabe que só tirar um exemplo, só devido à seca na barragem, entrou menos de 300 mil reais só na barragem. Então, essa pandemia aqui pegou todo mundo de surpresa, as coisas, mas o nosso município ele ficou sempre com os pés no chão, que está administrando, nós vereadores, com as nossas leis. Então, assim, eu vejo assim que, aos poucos, conforme que vai entrando o dinheiro, vai ser feitas as obras. E espero que esses banheiros vão ser reformados, porque realmente é meio precário esses nossos banheiros. Era isso, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ivanite Vedana. Cumprimento o presidente, cumprimento os colegas, funcionários da casa, o Doraci, cumprimentando todos vocês, cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo via Facebook também. Então, como diz o colega César, nem sempre tem notícias ruins, né? Então,
vamos para notícias boas também, de vez em quando. Essa semana passada, então, como a gente sempre está em contato com nossos deputados, assessores, principalmente o deputado Tiago Simão, com o assessor dele, o Veroni, e ele tem me passado que semana passada aprovaram um projeto que foi da autoria do Tiago Simão, que institui a rota turística da região metropolitana da Serra Gaúcha, composta de 14 municípios, onde que Nova Pádua ela é incluída entre os 14 municípios. Então, foi feita uma discussão com todos os conselhos municipais de turismo, além de alguns secretários e entidades ligadas ao setor, para a construção desse projeto que busca fortalecer o turismo regional para a geração de renda e valorização da nossa história. A criação da rota turística possibilitará que esses municípios tenham acesso facilitado a linhas de crédito e verbas para infraestrutura do Ministério do Turismo. A denominação de rota permite que os municípios subam algumas categorias no ranking do Ministério do Turismo, permitindo, assim, linhas de crédito exclusivas, financiamentos para empresários e entidades privadas com juros mais baixos. Assim, podemos fomentar o turismo na região. Então, vimos que eles estão aí sempre lutando, né, no que for, seja na saúde, seja na educação, no turismo. Essa é uma boa notícia. Eu vejo para Nova Pádua. E também ele se coloca, segundo o Veroni, ele diz, na posição contrária do aumento de impostos dos projetos da reforma tributária, que está ali lutando contra esses impostos que o governo está querendo aumentar. Então, eu acho que devemos, sim, agradecer, né, que eles estão ali lutando para nos ajudar. E mais comentário também. Foi feita a indicação pelos colegas semana passada da rotatória. Eu não falo hoje por mim, eu falo porque eu estou aqui representando os munícipes. Então, eu vejo assim como obrigação de eu estar falando hoje que eles estão cobrando muito dessa rotatória. Então, daqui a pouco o executivo vai ter que sentar com os engenheiros e dar uma boa estudada. Porque, segundo as pessoas, dizem que ainda as caretas aqueles que estão acostumados aqui é uma coisa, mas o pessoal que vem aí poucas vezes, que eles vêm de fora, eles têm que ir até lá na frente da entrada ali do restaurante, ali da Sacarola, para poder virar. Então, era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ildo Stangerlin. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa. Também cumprimento aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Realmente, colega vereador Dirceu, tudo a explanação do governo realmente não deu certo. Por causa da epidemia, as coisas não fecharam. Com essa mudança que ia ser feita nas praças,
no banheiro. Isso eu já vi o projeto, era um grande projeto de ser feito na nossa cidade. Realmente não deu certo. Eu sempre digo, tem que ter muito cuidado com os gastos, principalmente quando acontecem essas epidemias. Também aqui eu quero agradecer a apresentação da LDO, o vereador Silvino e o César, aonde que para a receita orçamentária para o ano que vem é 19 milhões e 300 mil reais. É uma receita, eu digo que realmente o município mostra que está crescendo. Precisamos sim, a próxima administração que saiba administrar, fazer e valorizar esse dinheiro. Também a explicação aonde vai ser destinado esse dinheiro. É muito importante a separação de cada item, saber aonde é aplicado esse dinheiro. Também outra coisa que eu queria comentar é a chegada da semana Farroupilha. Realmente a gente relembra sempre com a chegada da chama crioula, tradicionalismo, aonde que realmente a gente fazia os bailes, comida tradicional, arroz, careteiro, feijoada. Realmente essas coisas que sempre aconteciam dentro do nosso município. Mas realmente a gente sabe que nós temos o CTG Laço Italiano que é engajado nessas promoções, mas esse ano a gente sente muito que falta pelo nosso município dar continuação desses grandes acontecimentos. Também aquelas pré-invernadas artísticas que realmente acontecia dentro do galpão do CTG, que isso volte a normalizar dentro do nosso município. Eu sempre penso assim que as coisas elas devem sempre dar continuidade às coisas boas que tem dentro do nosso município. Claro que o CTG não está pronto, falta mais uma parte, mas quando as coisas vão melhorar, eu acredito que também eles vão terminar esse CTG para nós se divertir, para nós fruir essa grande diversão que todo o povo de Nova Pádua gostava de participar. E também quero falar sobre a inauguração do trevo, ou rotatória Sacarola. Realmente foi um grande momento. Quero aqui agradecer ao poder público, agradecer às pessoas que se fizeram presente. Reclamações, que nem o prefeito falou, reclamações sempre existem. Mas, em princípio, estamos deixando a rótula andando, com os tempos a gente acertando. Então, se tem algumas dificuldades, a gente vão notar e vão fazer o possível, sim, para remediar também essa parte. Agora, no momento, as pessoas são acostumadas um pouquinho diferente, tem que fazer a rotatória certa, correta, respeitar a sinalização, porque também existe a sinalização, e que as coisas que andem nos certas coisas que tem que fazer. Porque se realmente os motoristas não obedecer a velocidade e parar no momento certo, não vai dar certo, não. Mas espero sim que as coisas vão melhorar. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, o Doraci, que nos assiste presencialmente, e todos os que nos assistem pelo Facebook. Bom, inicialmente também vou falar um pouquinho da inauguração da rotatória Sacarola. Em poucas palavras, eu acho que a obra ficou bonita, acho que ela nos representa bem e ficou adequada para o espaço que temos lá, porque realmente nós não dispomos também de uma área para fazer uma rótula que nós pudéssemos nos movimentar de qualquer forma ou sem tanto cuidado. Realmente o local exige cuidados, não tem muito espaço mesmo, tem que parar, tem que ter calma. Então isso também, se nós formos analisar como os munícipes e as pessoas que nos visitam estavam acostumadas a passar por aquele local, é claro que vai haver uma mudança e tem que haver uma mudança também de comportamento ali.
Mas claro que, assim como nós fizemos na semana passada e a vereadora Evanite coloca hoje, a obra agora está feita e sim, podemos sugerir melhorias, estudos, como a questão dos taxões, fica a cargo, é claro, também do Poder Executivo, junto à engenharia, de decidir o que é o melhor. E a gente está aqui para isso, a gente avalia, de certa forma, eu acredito que ficou bonita, adequada, mas que sim, poderia passar por alguma melhoria para facilitar realmente a vida de quem passa por lá. Sobre a volta às aulas, o Dirceu colocou também, é complicado, né? Por exemplo, aqui em Nova Pádua eu havia falado na semana passada sobre a volta às aulas em 2 etapas no mês de outubro, da educação infantil e da creche. E essa semana, depois dessa fala, enfim, eu fui questionada por alguns pais a respeito de questões como o transporte, por exemplo. E realmente eu acredito que a adesão talvez seja um pouco prejudicada pelo fato de que a prefeitura não tem obrigação legal de fornecer o transporte para a educação infantil. E hoje nós teríamos um custo, de acordo com o prefeito, de cerca de R$2.000 dia, se nós colocássemos o transporte à disposição das crianças que vão frequentar a educação infantil nesse período de pandemia. Tendo que considerar que, né, com o ensino fundamental parado, que teria esse custo também, nós teríamos esse custo só para a questão desse atendimento. E aí, segundo ele, né, que essas são as considerações dele, a decisão dele, ficaria inviável e por isso ele não manterá o transporte. Ou seja, as crianças que decidirem retornar à escola, os pais ficarão responsáveis pelo transporte. Para as crianças que ficarão em casa, então, vai ser continuado, sim, a questão de trabalhos, enfim, alguma coisa mais à distância, não como quem terá aulas presenciais, porque não é possível fazer as duas coisas simultaneamente, mas como não tem uma obrigação curricular e de seguimento de um currículo para essa faixa etária, segundo ele, também acredita que não haveria grandes prejuízos, mas que, né, os pais podem ficar tranquilos porque isso vai ser estudado também. Essa questão de conteúdos e de como vai ser conduzido para as crianças que ficarem em casa por motivos de algum problema de saúde ou para os pais que não conseguirem levar essas crianças, buscar, enfim, vai ter toda uma questão de análise, porque esse calendário ainda não foi, de certa forma, batido ao martelo, né? Que vai ser dessa forma. Então, só para colocar essa situação, se mais pessoas tiverem dúvidas. Também falar um pouquinho sobre a indicação. Acredito até que nós já tenhamos falado sobre isso aqui na casa, né? De certa forma, com o Facebook da Câmara, com o Instagram, né, com a entrada nas redes sociais, já se modernizou muito, já se dá mais acesso, mas o WhatsApp para as áreas não adianta. Eu acho que é uma coisa que já passou da hora também de nós termos. Acho que é necessário, porque senão as demandas ficam muito perdidas, até questão de celular privado, enfim. Então, acho que tem que ter, sim, um número para a Secretaria de Obras, para a Secretaria da Saúde, que possam ser, digamos assim, discutidos assuntos rápidos por ali, e não sempre por telefone. Eu acho que poderia facilitar bastante. E, por fim, eu quero agradecer ao André, né, por esse trabalho todo que ele desenvolveu na questão do projeto de resolução do regimento interno, né, a todos os colegas também, o Maico também, que foi muito atrás disso, né, da gente conseguir modernizar essa nossa legislação aqui da casa, trazer ela mais adequada para a realidade, né, questões como o voto secreto agora não existem mais, então acho que é bem importante, é mais transparência e realmente mais modernidade para as pessoas, né, para nós como vereadores também, que o nosso trabalho tem que ser transparente. É isso, muito obrigada. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente temos o vereador César Menegat inscrito. Peço que faça uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, Aline, doutor André, hoje o Doraci que se faz presente aqui, e aos nossos amigos que nos assistem pelo Facebook, meu cordial boa noite. Bem, comentando sobre o que a vereadora Jéssica acabou de falar, aí só pincelando, parabenizar o doutor André, Maicon, pela frente ali das melhoras dentro do nosso regimento interno da casa, né? Isso é necessário. E comentando isso do voto secreto, senhor presidente, eu tenho uma coisa para lhe falar. Dentro disso, eu tenho uma coisa para lhe falar. Na sua eleição como presidente,
como presidente desta casa, o voto que o senhor não recebeu foi o meu voto, certo? E vou explicar porque eu não dei esse voto para o presidente, certo? Porque na época ali, né, quando que houve a eleição do Bolsonaro, o cidadão, até tinha o presidente Gaspar Vedana, que era o presidente do MDB, o Demétrio Pan era o vice-presidente do MDB, eles me chegaram e disseram, juntamente com o ex-prefeito Itamar Bernardi, vamos montar uma chapa para ver o que vai dar dentro da Câmara de Vereadores. Eu disse, mas montar uma chapa? Mas vocês não trataram as questões dentro disso daí? Não, mas nós vamos colocar o teu nome lá como presidente, lá tu vai receber votos, aí tu vai ganhar. Não, eu não quero nada, eu queria a vaga, se era do MDB, né? Essa, que agora vocês trataram 2 anos o MDB, 2 anos o PP, quem sou eu para ir lá meter o meu bico, a minha coisa? Só que de repente eles queriam me culpar, porque eu disse que eu ia jogar as cartas uma a uma. Eles queriam me culpar de repente para eu ter quebrado a coligação, senhor presidente. Podiam ter me culpado. Se eu assumia isso dali, dizia, não, vamos montar a chapa, eu recebia isso em cima das minhas costas. E como disse um político mais velho lá de São Paulo, aqui eu não vou falar o nome dele, ele me disse bem assim, César, cuidado que parece que tem os amigos do teu lado, mas são os teus maiores inimigos. E o vereador Disseu até estava de prova lá, que ele sabia muito bem, que ele escutou, né, vereador Disseu, isso daí. Dentro desse parâmetro, a gente vê que não é dessa forma que a gente quer administrar um município, né? Não é dessa forma. Não é querendo botar uma pessoa ali para querer fazer ela absorver as questões e tocar-lhe o pau em cima dela. Não, deixa ela tomar as suas atitudes, deixa ela fazer o que é interessante, o que é necessário para o município, né? Mas dentro disso daí, senhor presidente, o meu voto contrário foi contrário para dar na cara dessa questão aí, tá? Não foi pela sua pessoa, tá? Não foi pela sua pessoa. Foi para mostrar que se foi feito um trato há 2 anos atrás, que era para ser isso e aquilo, eu não queria estar fazendo a quebra disso daí. E eu assumo isso. Eu não queria fazer quebra de nada, certo? E por isso que eu votei só para ver o que ia acontecer dentro disso daí. Votei ao contrário, senhor presidente. E peço que o senhor entenda dentro disso daí, e muito bom agora termos o voto aberto, que era essa hora para eu poder expressar. Só que esse político velho me disse, vai chegar o momento, César, e chegou o momento. Viu? Chegou o momento correto de colocar isso daí. Mas as cartas devagarzinho vão sendo dadas uma a uma dentro dessas questões aí que são importantíssimas. Dentro disso, o deputado Tenente Coronel Zucco, do PSL, lá, deputado estadual nosso aqui, ele me trouxe várias questões aí. O Bolsonaro vai investir agora, entre esse ano e o ano que vem, no nosso Rio Grande, 400 milhões de reais. Vocês viram a duplicação da 116 para Pelotas. Ele está fazendo a dragagem do Porto de Rio Grande ali, que foi feita uma excelentíssima obra necessária, porque o Porto de Rio Grande já estava meio sucateado, com isso está carregando cada vez mais. Então todo o nosso produto aqui da nossa região, aqui eu faço uma empresa que está aqui no nosso município mãe, aqui a Fante, que é a segunda maior exportadora do estado. Vocês imaginaram que toda a produção dá esse Porto de Rio Grande, gente. Então é importantíssima. A ponte sobre o Rio Guaíba, ele calcula que para o ano que vem, aí finalzinho do ano, o ano que vem ela estará funcionando também. Essa é uma obra também importantíssima. E uma obra também que leva a nossa região é o aeroporto de Vila Oliva. Esse aeroporto aí estávamos esperando há muito tempo e esse vai sair do papel. Ele colocou que o investimento é grande dentro disso daí, mas é necessário para a nossa região aqui. A gente comenta muito, a vereadora Evanita comentou do turismo, importantíssimo, parabenizar o deputado Thiago Simon dentro disso daí. Ele coloca muito bem essa nossa região, ela vai ser uma das regiões mais procuradas dentro do turismo, certo? Canela e Gramado já é, então, o que falta nós, os nossos municípios ao redor, começarmos a desenvolver, fomentar um pouco mais dentro do turismo. E principalmente uma cidade que nem Nova Pada, com 2.500 habitantes, eu acho que o turismo vai ser uma das fontes também necessárias para a transformação do nosso município.
que aqui nós não temos nem mão de obra praticamente para nós na agricultura. Imagina se nós vamos trazer uma empresa aqui para que ela vai precisar 150 pessoas direto ou indiretamente. Não temos mão de obra, né? E nem infraestrutura. Mas, quem sabe, futuramente é mais importante o turismo chegando dentro disso. E o deputado se coloca a favor também de não ter essa reforma, vereador Evanita. Está muito ruim essa reforma tributária que o nosso governador apresenta. Vereador Dirceu, vereador Silvino, deem uma luz para o governador lá. Muito complicada essa questão. E empresas que estão fechando e andando embora e dizendo não temos mais condições aqui no nosso estado de trabalhar. Infelizmente está essa questão. Tomara que a Assembleia entenda isso, os nossos deputados. Estou conversando com o deputado do PSL para vermos essas questões aí. Somos todos nós que vamos sofrer dentro disso. E com isso, agora, terça-feira que vem, estarei indo a Brasília. Vou defender umas questões ali dentro disso daí, vou trazer também, vou levar para lá o cartão de parabenizações ao nosso deputado Alceu Moreira pela ajuda da emenda parlamentar, através do município de Flores da Cunha, mas que atende as nossas duas comunidades, do Acioli e do Cerro Largo. Ficou um ótimo asfalto lá, 2,7 quilômetros lá. Agradecer também ao prefeito Lídio, né? São questões, e principalmente a comunidade, que a comunidade fez a força, levantou um dinheiro para fazer a base, fizeram a obra e a obra está lá entregue, né, para todos, né? Importante isso daí, são questões que a gente tem que agradecer, né? A gente tem que agradecer muito. Gostaria de passar, eu não consegui conversar hoje com o Quintanilha, passar lá no gabinete também do Carlos Gomes, parabenizar ele pela iniciativa da Zona Franca da Uva e do Vinho. Também, vereador Hildo, isso aí tudo, Evanita, conta dentro do turismo ali, conta muito para dentro disso daí. Com certeza, olha, o Estado andando, o governo federal, e a gente consegue puxar. Vamos tentar ajudar para melhorar esse nosso Estado, né? A gente tem que, de uma forma ou outra, vamos tentar erguer. É a nossa terra, é o nosso bem viver aqui no nosso Rio Grande, nossa Nova Pádua. Então vamos lutar por essas questões que são muito importantes. Com certeza, elas fazem parte da nossa vida e do nosso povo rio-grandense, né? Bem, o vereador Hildo lembrou, né? 20 de setembro está logo aí, nossa revolução, né? E a gente sempre defendeu as questões, né, do nosso Rio Grande. E a gente coloca a nossa Pampa, nosso Rio Grande, nossa Serra Gaúcha, né? As belezas e o futuro que o nosso Rio Grande tem está dentro das mãos do nosso governo do Estado, né? Tomara que ele tenha uma luz, o governador, porque olha bem, né, gente, abrir as escolas e logo veio a bandeira vermelha, né, vereadora Jéssica? Eu só que questão, né? Como é que podem acontecer essas coisas? Aí muitas pessoas me perguntam, muitas, como é que vai ter a eleição, né? Como é que nós vamos fazer na eleição? De que forma vai ser a eleição? E eu teve ele disse, mas eu, mesário, eles já me mandaram o WhatsApp que eu seja mesário. Mas daí, e aí que segurança que nós vamos ter? Como é que vai funcionar tudo isso daí? É complicado, né, gente? E eu acharia que também as eleições podiam ter sido, de repente, para o ano que vem, quando chegasse uma vacina ou algo que nos sustentasse corretamente dentro disso, que a gente não passe esse vírus para frente. Infelizmente, temos pessoas morrendo ainda, e pessoas, às vezes, conhecidas de muitas famílias, certo? O nosso município ainda está muito bem, ele está muito bem dentro dessas questões aí, está muito bem. Ainda que a gente está segurando o ensino dessas crianças, principalmente de 0 a 5 anos. Porque, com certeza, essas crianças, quando se encontram lá na escola e voltam para casa, elas vão na mão de quem? Do avô, da avó, do nono, da nona, certo? E esse contato, de repente, pode ser o maior prejudicial. Até agora não está tendo esse contato, mas quem sabe, quando abrir a escola, esse contato pode acontecer. E aí? Quem é que vai segurar? Como é que nós estamos de estrutura? O nosso município ainda ficou nessa normal. Temos os nossos, praticamente os nossos exames rápidos aí, mas nada que nos dê uma substância um pouco maior. E o governo do estado nem sequer deu bola para as nossas escolas estaduais colocando alguma coisa. É bem dentro disso aí, senhor presidente. Agradeço, mas vamos refletir dentro disso. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, então, temos a indicação 47/2020. Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, junto às secretarias de saúde e de obras, estude a possibilidade de modernizar o sistema de atendimento e agendamento dos serviços das secretarias através do WhatsApp. Está em discussão esta indicação. Vereador Maico Morandi. Boa noite, presidente. Essa é uma indicação que fizemos no ano passado, indicação 45 de 2019. Hoje já sabemos que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente já tem um WhatsApp disponível para agendamentos junto à Emater e junto também à Secretaria de Agricultura. E essa é uma indicação que nós fizemos justamente pensando na praticidade e no conforto que trará as pessoas, principalmente aos agricultores e as famílias de Nova Pada, tanto na Secretaria de Obras como na Secretaria da Saúde, visto que sabemos que Nova Pada tem muitos problemas de telefonia e muitas vezes o agricultor ou a família quer ligar, mas não pode, ou não foi atendido e precisa sair em horário comercial, não pode fazer a ligação. Enfim, então pensamos ainda ano passado nessa indicação de fazê-la com o intuito de o WhatsApp ser uma caixa de mensagens para a pessoa que vai agendar tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Obras. Vereadora Evanita Vedana. Muito boa essa indicação de vocês. Eu acho bem válida mesmo. Porque hoje em tudo, né, se for ver médicos, em tudo é via WhatsApp. Então, hoje também eu estava aí com o secretário da Saúde, Odir, e ele, né, com o telefone e lá marcando tudo para o transporte. Então, eu acho que seria bem prático, né, ter o WhatsApp, sim, é bem válida essa indicação. Parabéns. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Ilho Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. E vereadora Jéssica Boniati. Aprovada. Aprovado por todos os vereadores a indicação 47/2020. Fica, então, também para apreciação dos colegas vereadores a resolução número 07, de 14 de setembro de 2020, que altera, acresce e revoga dispositivos da resolução número 01 de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Pada. Então fica para apreciação e votação na próxima semana. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Cumprimento a todos novamente. É claro que neste momento pré-eleições nós temos uma série de protocolos que nós temos que seguir e uma série de coisas que nós gostaríamos de poder dizer e nós não podemos. Depois da fala do vereador César, precisei sim me inscrever novamente e fazer uma colocação no sentido de tentar deixar uma reflexão àqueles que nos ouvem. Porque eu não sei se isso que o vereador colocou, enfim, eu não tenho como dizer que eu tenho certeza que ocorreu desta forma ou que eu não estava lá. Mas ouvindo o que ele coloca, parece que a gente passa 3, 4, 5 anos sem saber de nada e depois ficamos sabendo de 10 coisas ao mesmo tempo, sendo que uma é pior do que a outra. Porque sim, tecnicamente, vereador César, se fosse da vontade de outras pessoas se colocarem à disposição para estar concorrendo, tudo isso é legal perante a lei. De novo,
Não é pela questão dos protocolos que seriam seguidos. É a forma como isso é feito e o que se fala sobre isso. Por exemplo, quando eu digo, vamos fazer isso para ver o que dá, será que eu estou levando a sério o que seria o trabalho dentro de uma Câmara de Vereadores, ou quem seriam as pessoas que iriam concorrer, ou o trabalho que elas vão fazer? Quando eu digo, vamos ver o que acontece, será que nós, ou as nossas lideranças lá fora, também de partidos, será que a gente existe e está aqui representando as pessoas para brincar de ver o que acontece? Então me parece assim, se fosse dessa forma, de novo, eu não posso garantir nada, eu não posso falar nada e muito menos falar nomes, mas se fosse dessa forma, me parece que falta um pouco de seriedade e que falta um pouco do entendimento de que, não falando dos colegas aqui dentro necessariamente, que é o máximo que eu posso falar, tem pessoas que não entendem que nos partidos, nas pessoas, o eleitor ele chega na urna e quando ele e a urna, ele escolhe uma pessoa, um partido, com o coração para representá-lo num projeto maior. E às vezes o que acontece de volta são coisas desse tipo. Vamos ver, joguinhos. Então eu acho que não é bem por aí. Eu, pelo menos, acho que... E fico feliz que a pessoa que está na presidência hoje, posso dizer que fez um ótimo trabalho e que sei que faz com o coração. E eu sinto muito mesmo por ver coisas desse tipo, ouvir coisas desse tipo, e penso que assim, tudo bem, é um combinado, era uma coligação, mas assim, quando a gente não tem palavra, o que mais um homem pode ter se não tem palavra? Como é que eu vou representar uma pessoa lá fora? Vou dar uma garantia para alguém lá fora? Vou fazer essa pessoa confiar em mim? Se eu não tenho palavra, então eu sou o quê? E o mesmo acontece para pessoas que eu sei que, como a vereadora Evanita falou, não foram todas que apoiaram isso. Então, cabe sim colocar que nós não estamos aqui generalizando pessoas de lado A ou B, mas para essas pessoas que não posso falar nomes, que fizeram algo assim, para ver o que ia dar, para tentar jogar a culpa em A ou B, porque sempre tiveram outros planos, pelo menos, quando eu vou dormir, a minha consciência não está pesada. E eu sei que as pessoas que acreditaram nesse projeto e que fizeram as coisas da forma certa também estão em paz. Certo? Então, assim, para quem tem esse tipo de ideia, que seja alguém que passe isso pela cabeça aqui dentro, ou quem está lá fora, ou quem ajuda, eu não sei. Só pense um pouquinho melhor que tipo de coisa que está sendo feita. Porque só perde com isso a nossa população, que infelizmente às vezes acredita em algumas palavras bonitas. Só isso eu vou dizer. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem via Facebook. Começando por notícia boa, hoje à tarde tivemos a confirmação do assessor parlamentar do deputado federal Marcel Van Hatten, que via emenda de bancada conseguiu para Nova Pádua uma caminhonete 4x2 no valor de R$137 mil para a nossa Brigada Militar de Nova Pádua. Então, agradecer ao nobre deputado federal Marcel Van Hatten, um jovem deputado que muito está contribuindo para nosso Brasil e muito bem está representando o nosso Rio Grande. E também não tem nenhum partido vinculado à Nova Pádua, mas está olhando sim para o nosso município com bons olhos e também contribuindo para a nossa Brigada Militar para trazer mais segurança para a Nova Pádua. Então, nossos agradecimentos ao deputado Marcel. Também estive conversando com o secretário de Obras,
senhor Celso e também com o prefeito Ronaldo para cobrar e entender o que acontece na abertura da estrada lá no Travessão Curuçu, que começou a todo vapor e agora está há um tempo parada, mas conversando com eles, né, tinham outras prioridades, também aconteceu um problema na licitação que está sendo resolvido e posteriormente, nas próximas semanas, o prefeito me colocou que as máquinas voltarão para lá e aí sim finalizarão a abertura da estrada, uma boa abertura da estrada, realmente necessária, pois lá há uma grande produtividade e sim também vem muito a beneficiar aquela parte do Travessão Curuçu. Também no final de semana tivemos a inauguração da rótula Sacarola, realmente como os colegas que já me antecederam colocaram, uma obra muito bonita que representa o pensamento futuro e turístico de Nova Pádua. Não é só uma obra que tem a sua finalidade funcional de fazer a rótula, mas também vislumbra um projeto turístico. Então, uma bela rótula e como nós colocamos semana passada, deixamos a nossa sugestão via indicação para que o Executivo analise a questão dos tachões por substituir por menores e também sobre os adesivos refletores naqueles vasos de flores que tem lá, que em dias de ceração realmente fica complicada a visibilidade, então com adesivos refletores se torna muito mais visível, principalmente para as pessoas que não conhecem. E César, sobre o que tu levantou, sobre a questão que tu colocou de ter ou de quererem que atribuíssem a ti o fim de uma coligação, se tu dentro do teu curral se sentiu assim, usado como massa de manobra, imagina nós. Principalmente nós três jovens, com, sim, de certa forma, com a nossa ingenuidade, acreditando em certas coisas que nos foram colocadas, e simplesmente um sentimento de traição política, não tem a ver com o partido A, não tem a ver com o partido B, tem a ver com um sentimento de ser usado, de não saber realmente quais eram os objetivos dessas pessoas e agora chegar em uma situação em que chegamos. Inclusive, vereador César, a nós atribuídas ofensas pessoais. Tudo para quê? Para que nós explodisse, falássemos coisas que não deveríamos e ali assim a nós seria atribuída a quebra da coligação e nós seríamos os responsáveis pelo fim do acordo. Enfim, isso não aconteceu. Gemo parado tanto irospe, mas aqui estamos fazendo a verdadeira e boa política. Essa velha política é a que me preocupa, César, e realmente é a que espanta e que não estimula nenhum jovem do nosso município a entrar neste meio. Realmente é uma vergonha. E digo, de novo, virtudes, uma delas a honestidade, elas não se praticam. Virtude ou tu tem ou tu não tem. Praticá-las é impossível. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, funcionários da casa, Aline. Primeiramente, comentar sobre a indicação dos colegas vereadores sobre um protocolo via WhatsApp, tanto na Secretaria de Obras como na Secretaria da Saúde. Claro que se entende que a gente quer sempre, sim, modernizar as questões dentro do nosso município, seja no Legislativo, seja no Executivo. Até essa indicação nós acabamos de aprová-la, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades. Muito mais ainda na questão da Secretaria de Obras. A gente sabe que o nosso agricultor, ele gosta de ter aquele contato, de conversar com o secretário de Obras, de pedir a máquina, de dizer o problema, de mostrar, de levar o secretário até o local.
enfim, a gente sabe que tem uma dificuldade de ter acesso à internet em todos os locais para tu fazer esse pedido via WhatsApp pela Secretaria de Obras, e isso se reflete também na Secretaria da Saúde. Então, acho que é uma questão que tem que sim ser começada aos poucos, mas a gente sabe que dentro disso aí também você tem grande dificuldade e não dá para adotar assim de imediato essas questões ali, porque tu acaba travando e tu acaba assim cortando uma questão de um acesso das pessoas que elas teriam e estão acostumadas hoje, tanto na Secretaria de Obras como na Secretaria da Saúde, e isso é importante. Mas, claro, a modernização, ela vem vindo, como já foi feito aqui na Câmara de Vereadores em todos os anos. E essa também é uma que vai, sim, poderá, sim, ser adotada. Claro que não totalmente, parcialmente, e não logo no momento, eu acho que não condiz com a situação, mas claro, a modernidade ela vem aí para ajudar e para facilitar as pessoas do nosso município, isso se entende. Falar um pouquinho sobre a questão da apresentação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, as prioridades para a próxima administração, 2021, obras de infraestrutura, saneamento básico, educação, agricultura, enfim, são as metas que a próxima administração ela vai ter nos gastos, nas suas infraestruturas e nas questões. Hoje a gente sabe que dentro de um orçamento que a gente tem ali de 19 milhões e pouco, tirando a questão do FUNPREV, que são quase 3 milhões, vai sobrar em torno de 16 milhões pro executivo, enfim, do orçamento dele para executar. 25% da educação, 15% na saúde, que são obrigatórios, 30% está em torno da folha de pagamento e o restante para realizar os trabalhos dentro de obras, dentro da agricultura, dentro das demais áreas e das demais questões que elas são necessárias serem realizadas dentro do nosso município. Também falar um pouco sobre a Semana Farroupilha, que deu início na semana passada. A Semana Farroupilha ela se estende até o dia 20, que é domingo. É uma pena que, em virtude de toda essa situação, a gente não tem como comemorar a Semana Farroupilha, que ela vem vindo todos os anos sendo comemorada dentro do nosso município. Eu acho que é a primeira vez que não vai ser, enfim, realizada e comemorada a Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha demonstra, assim, uma grande festa, um grande evento onde nós mostramos as nossas culturas, nós mostramos as nossas tradições gaúchas, além de proporcionarmos uma confraternização dentro do nosso município, com as pessoas que são do nosso município, com as pessoas de fora que vêm nos visitar, e mostrarmos sim o nosso tradicionalismo gaúcho. O Dia do Gaúcho realmente, como ele é realizado, com nossas invernadas artísticas, mirins, que existiam uma vez, agora eventualmente não existiam, mas a gente espera sim que no próximo ano, com a conclusão também do CTG, a gente volte a comemorar essas situações ali que elas são bem importantes para o nosso município. Acho que nós devemos sim manter a nossa estrutura, manter a questão gaúcha dentro do nosso município, que ela é fundamental também pelas crianças e também para os nossos munícipes. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem, Doraci aí. Só para complementar minha fala anterior ali, o vereador Evanite, o presidente Gaspar Vedana e o vice-presidente Demétrio Pan sempre defenderam a minha ideia, né, de não fazer isso contra a coligação praticamente, né, a gente diz, né, porque isso aí infringia o que eles tinham feito anteriormente, que era o combinado, certo? De repente a vereadora não entendeu direito o que eu quis me explicar, né? Quis me explicar que eles queriam, né? E há certas pessoas que queriam me colocar na presidência da Câmara para ver o que ia acontecer da bagunça, né? Mas essa pessoa aqui é inteligente e sabe responder e sabe se colocar à frente da nossa população de Nova Pádua. Porque me trataram tão feio também numa carta anterior ali, né? A vereadora secretária leu ela, né? Também me chamando de vários nomes, né? Principalmente me chamando que eu era uma pessoa imatura. Gente, uma pessoa imatura é uma pessoa que nasceu precocemente. Eu não nasci precocemente na política. Eu há anos que estou na política. Anos mesmo, né? Fui 3 vezes candidato a vereador e participo dentro da comunidade, mas tem gente
que nunca participou em nada, mas cai de balão dentro da nossa política de Nova Pádua, tá? Cai de balão. E nunca fizeram nada. Esse que é o maior problema, caramba. E aí ficam falando isso que aquilo, vão criar vergonha na cara. Tem que dizer isso daí mesmo, ó. Porque muitas vezes, pomba, o cara tenta colocar as coisas, nunca maltratei ninguém aqui dentro dessa Câmara aqui. Maltratei alguém dentro disso daqui, nobres colegas? Nunca chamei ninguém de vocês de algum nome assim. Agora ser chamado de imaturo? Gente, é uma vergonha. Tem que dizer a verdade, é uma vergonha. Pomba, nossa senhora. Mas vamos falar de coisa boa também. Indo a Brasília, terça-feira que eu vou ver também, vereador Léo, sabe o projeto da ponte sobre o Rio das Antas? Vamos ver onde é que ele está engavetado lá. Porque eu vou estar com o Bolsonaro às 9h30 da manhã. Vou estar com ele, nosso presidente. Quero dizer para ele, Bolsonaro, Nova Pádua, 92% da população votou no senhor. Porque nós queríamos a mudança, e essa é a mudança. Se o nosso município enxergarem, vão ter mudança. E essa mudança do nosso governo federal, olha aí, 400 milhões para o nosso estado. É um bom dinheiro, gente. É uma boa estruturação que nós vamos receber dentro do estado. Agora só falta o governador trabalhar um pouquinho mais dentro nessa síntese, né? De que colocar ele um pouco mais o regramento e ajudar muito mais a nossa população, né? Com certeza, agradecer ao ministro Tarcísio, né? Que ele colocou todas essas ao gabinete do Zuco, né? Colocou todas essas questões ali. E todos falaram numa coisa importante aqui, né? Que a gente está com problema, né? Na internet, que olha, o WhatsApp é importantíssimo, gente. Importantíssimo. A vacinação dos cães agora, no dia 2 de outubro, já está aqui, ó. Quem tem, né? É importante, gente. Vereador Léo, é muito importante isso daqui. Tu consegue trocar ideias meias rápidas ali com todas as secretarias, né? Aí tu consegue fazer dentro disso daí uma questão muito boa. É importante. O WhatsApp, ele vai ter que entrar. Eu sou uma das iscas de monitoramento, vereador Maicon, da mosca da fruta no pêssego. Não tem o pêssego lá, tem meia dúzia lá para a gente comer. Mas ela está lá, como o ano passado esteve, que a gente vai se monitorando, a gente vai se policiando, né? Lá no fundo, vamos pulverizar, não vamos cuidar. É uma maneira, né? E com certeza é interessantíssimo, né? E isso eu acho que tem que trazermos aqui para a nossa região uma antena de celular, gente. Que atenda Otávio Rocha, Nova Pádua, Nova Roma, que pegue, que ela tenha uma amplitude para a nossa região. Isso foi uma reclamação de um dentista de Nova Pádua que hoje está aqui. Ele disse, eu não consigo ter uma máquina de cartão por causa que a internet é assim, não carrega, gente. É difícil, é complicado. Entendam, gente? Então, essas questões, e é uma questão que a gente vai levar, o Tiago Simon, muito bom essa do turismo, que essa daqui vai bater para frente, e eu vou para lá para ver também essa questão. Vamos ver se a gente consegue, dentro de algum deputado que nos dê alguma luz aí dentro disso daí, né? Vou conversar com vários, vou falar, vereador Silvino Corredecker, do PSDB também, quero ver se eu consigo. A agenda é rápida, você sabe bem, o vereador Hildo foi para Brasília, o vereador Léo, é coisa rápida, né? Não é fácil, mas a gente vai tentar conversar dentro disso daí para trazer, com certeza, um sinal aqui de uma antena de celular para a nossa região. Hoje, infelizmente, sem internet e sem um celular, a nossa telefonia está sucateada. Tomara que a gente consiga isso daí. Obrigado, presidente. Indo ao encontro do que o vereador César abordou e a nossa indicação da bancada do Progressistas, eu acredito que é por aí, vereador César, vereador Léo também que mencionou, sobre a nossa indicação, não é deixarmos de ter a ligação por telefone com a prefeitura das solicitações de máquina ou de agendamento de consultas no posto de saúde, mas sim proporcionar aos nossos moradores uma segunda opção também, né? Depois das novidades aí que saíram no final de semana, nós começamos a receber muitas mensagens já, e uma delas inclui sim ter essa caixa de mensagens, que é o WhatsApp, do produtor, do nosso agricultor estar lá na sua propriedade, e por muitas vezes hoje a gente recebe notícias de que o agricultor tem o Wi-Fi, tem o WhatsApp em casa e não está tendo a telefonia fixa. Muitas reclamações da nossa telefonia fixa no município.
que a Oi dá pouca assistência, dá pouca manutenção, então eles acabam tendo a sua via de saída com o Wi-Fi e com o WhatsApp. Então, isso vai muito ao encontro dessas demandas que a gente está recebendo dos nossos produtores. Em relação ao que a Ivanite abordou, que boa notícia vinda do Thiago Simon, né? Nós que sabemos toda a dedicação que Nova Pádua teve, principalmente nesses últimos 4 anos, né, para um desenvolvimento de todo um roteiro turístico dentro do nosso município e na região também. Que bom que esse projeto está indo adiante, encabeçado então pelo deputado Thiago Simon. Então, muito boa essa notícia para a nossa região também. Eles que legislem de lá e nós arregaçamos as mangas e trabalhamos aqui também por mais esse setor que se desenvolve muito forte na nossa cidade e na nossa região. Deixar aqui os meus agradecimentos à apresentação da LDO, do vereador Silvino Marostica, que apresentou aí o nosso orçamento para o próximo ano, 2021. Vereador Maico conduzindo as revisões do nosso regimento interno, também que vai para votação na próxima semana, com algumas alterações importantes, que vão de encontro de tudo aquilo que a gente discutiu nos últimos anos. Mais uma notícia boa que recebemos no início da tarde de hoje, né, a confirmação de um recurso para a Brigada Militar, no valor de R$134 mil, para a nossa brigada e para o Comando de Flores da Cunha também, uma caminhoneta, que vai chegar para reforçar os trabalhos da nossa Brigada Militar também. Visitamos a propriedade lá do seu Luiz Marcante, né, o jovem Luiz Marcante e sua família, que amanhã iniciam os trabalhos do Sala Bela Vegetais Processados. Então também deixar meu parabéns para eles e todo o entusiasmo de ver jovens empreendendo no nosso município, né, e fazendo a nossa economia se fortalecer cada vez mais também. Então, deixar uma mensagem de sucesso e que, com muito trabalho, eles colham todos os frutos do bom trabalho que eles nos mostraram também nessa tarde, do que eles estão fazendo lá na sua propriedade. E sobre sábado, que estivemos lá na inauguração da rótula, deixar meu agradecimento também ao Tiago Paviani, que proporcionou aquele momento de confraternização para nós, lideranças da comunidade, e a homenagem que foi feita, assim, a Ivete Stangerlin, a Sacarola, que leva o nome agora da rotatória. E, como foi dito lá, existem sim alguns ajustes que ainda devem ser feitos na sinalização e nas melhorias para que veículos pesados trafeguem com mais segurança, mas nada que o nosso setor da engenharia da prefeitura não possa revisar e fazer essas correções no futuro também. São essas as minhas anotações. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, Aline e André, e agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 14 de setembro de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.